Bom dia, pessoal. Vamos falar agora sobre matemática. Vamos falar sobre função, pessoal. Função é um subconjunto de uma relação. Então nós temos aqui o domínio e temos aqui o contradomínio, certo? Ligando cada um por si só, nós temos aqui uma função. Todos esses termos aqui, ó, que receberam uma ligação, são chamados imagem. Ela pode ser menor ou maior do que o contradomínio. Por acaso pode sobrar aqui coisas aqui, certo? Só que a função ela pode ser injetora. Injetora é o quê? Quando cada x se une a um y, certo? Ela pode ser sobrejetora. O que quer dizer que uma função é sobrejetora? Quando não sobra elemento no y, certo, pessoal? Quando não sobra elemento no y, assim por exemplo, certo? Observe que, no caso aqui, nós temos um x, um y ligado a 2x. O contrário não pode acontecer. Não pode acontecer de um x ter 2y. Aqui são os x e aqui são os y. O que pode acontecer é de um y ter 2x. Certo, pessoal? E uma função ela é bijetora quando ela acumula a função de injetora e sobrejetora. Ou seja, ela tem cada um ligando a somente um, certo? E não sobra elemento aqui. Então, a função bijetora, ela seria isso aqui, ó. Cada um com um e não sobra ninguém. Tá, pessoal? Então, pessoal, vamos falar agora sobre a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela seria função de x igual a ax menos ou mais b, certo? Essa função, ela teria uma reta, certo? Como a é maior que zero, ela é crescente. E o ponto aqui onde intercepta o eixo x é a raiz da função. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Se a fosse menor que zero, por exemplo, função x igual a menos a x mais b, essa função teria um gráfico descrescente. Ou seja, em vez de ser assim, seria assim. Certo, pessoal? Quanto mais nós aumentamos o valor de x, mais nós diminuímos o valor de y. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos para a função do segundo grau. A função do segundo grau, ela fala o seguinte. Função x igual a x ao quadrado mais bx, certo? Mais bx mais c. Certo, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Nós sabemos que a função do segundo grau é uma parábola, certo? Uma parábola. Então, se a for maior que zero, a parábola é para cima, certo? Se delta for maior que zero, temos duas raízes, certo, pessoal? E se b for maior ou menor que zero, nós temos a parábola cortando o eixo y na subida ou na descida, dependendo da situação. Vamos analisar aqui como é que ficaria essa situação aqui, pessoal. Ficaria assim, pessoal. Continuando aqui, então, como eu falei para vocês, se alfa for maior que zero, certo? Vai ser para cima. Vamos colocar aqui alfa maior que zero. Então, alfa maior que zero para cima, certo? Nesse caso aqui, vamos colocar assim, vamos colocar alfa maior que zero, delta maior que zero e bravo b, vamos colocar b também maior que zero. Nessa situação aqui, pessoal, a parábola ela vai ser para cima, vai ter duas raízes, certo? E vai cortar o eixo dos y de uma forma descrescente, de uma forma crescente, já que é maior que zero. Então vai vir aqui assim, pessoal. Você pode fazer aí que vai vir assim. Esse corte aqui, ele é subindo aqui por causa do bravo, certo? Que é maior que zero. Se bravo fosse menor que zero, seria descrescente, seria para baixo, certo, pessoal? Então isso aí vai ter várias influências aí,
porque ela pode ter o A positivo, o delta maior ou menor que zero, certo? E o bravo maior ou menor que zero. Então vai ter influência diretamente nisso aí. Então ela vai poder ser assim, certo? Vai poder ser assim, dependendo da situação que der aí, certo, pessoal? Vamos agora, pessoal, falar sobre momento. Vamos falar, pessoal, de outra função, que é a função modular, certo, pessoal? A função modular, voltando à função par, que no caso é a função do segundo grau, ela vai ter, pessoal, função par, ela vai ter duas raízes, certo? Duas raízes. E a função ímpar, ela vai ter uma raiz só, certo, pessoal? Então, voltando aqui à função modular no caso aqui, ó, função x igual a módulo de x, isso aqui significa que você vai ter, no caso aqui, menos x e x, certo, pessoal? Menos x e x, que o módulo de x pode ser menos x e x. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, você vai ter, por exemplo, sempre o gráfico, ele vai ser, se a raiz for aqui, o gráfico vai ser uma para cá e outra para cá. Se for pela origem, vai ser uma para cá e outra para cá, certo, pessoal? O exemplo aqui, se for uma função que dê, por exemplo, uma função modular do segundo grau, onde você vai ter função x igual a função de módulo de x ao quadrado menos 3x. Então você vai ter que calcular, aqui é o módulo, você vai ter que calcular, no caso, x ao quadrado menos 3x, certo? No caso aqui, para x maior ou igual a zero, ou menos x ao quadrado menos 3x para x menor ou igual a zero. Então você vai ter duas raízes aqui, duas raízes aqui. No caso, você vai ter quatro raízes para a função modular aí, certo, pessoal? No caso, vai ser uma função do segundo grau, e por ser uma função do segundo grau, vai ser uma parábola, e essa parábola ela vai estar meio que assim, né, pessoal? Uma para cá e outra para cá, certo? Já que a função, ela é uma função de gráfico inverso, certo, pessoal? Se fosse do primeiro grau, seria uma para lá e uma para o outro. Já que é do segundo grau, fica uma para cá e uma para cá. Se fosse uma modular, por exemplo, exponencial, seria uma para cá e outra para cá, certo? Se fosse logaritma, seria uma para cima e outra para baixo, assim, e outra para o outro lado, certo, pessoal? É assim que a gente vai fazer essas situações. Bora, pessoal. Vamos ver aqui um outro assunto aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês rapidinho assim é sobre o x vértice, certo? E o y vértice, que são os vértices da parábola. Na verdade, o vértice, ele seria para x menos b sobre 2a, certo, pessoal? E para y igual a menos delta sobre 4a. Observe que o delta já aparece um 4 já, né, pessoal? Já aparece um 4 já. Então, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, certo? Então, aí praticamente nós vamos falar agora sobre a função inversa, certo, pessoal? E também sobre a função composta, tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês antes, né, a função par, no caso, ela vai ter duas raízes, né? Ela vai ter essa função de x igual a função de menos x, certo, pessoal? Porque no caso, vamos lá, função x igual a x ao quadrado. Você vai ter menos x e, quer dizer, você vai ter dois números. Por exemplo, se aqui for 2, isso aqui, por exemplo, aqui for assim, função de x igual a x ao quadrado igual a 4, certo? Ou seja, você vai ter aqui 2 e menos 2, certo? Todos os dois vão satisfazer essa função aqui, certo, pessoal? Já na função ímpar, você só vai ter uma possibilidade, certo, pessoal? O gráfico da função par, ela vai ser sempre uma parábola, certo? E da função ímpar, você vai ter, no caso, você vai ter o gráfico vai ser isso aqui, certo, pessoal? Vai ser isso aqui o gráfico.
Vamos falar agora, pessoal, sobre a função inversa. O que seria uma função inversa? A função inversa, função x, então a função inversa seria a função f menos 1 de x, certo, pessoal? Então o que seria isso? Por exemplo, você daria aqui função x igual a x mais 5, certo? A inversa, veja só como é que você consegue chegar à inversa aqui. Você bota aqui, que essa função x aqui você pode trocar por y. Aí ficaria y igual a x mais 5, certo? Então veja só o que você faz. Você troca, esquece a matemática, você simplesmente troca o x pelo y do mesmo jeito que está aqui. X está aqui, y está aqui e x está lá, então ele vem para cá e o outro vai para lá. Sem trocar sinal, sem nada. Esquece a matemática nessa hora aqui, certo? E agora você vai botar a matemática para tirar o y daqui, certo? Aí você vai pegar aqui, ó, y mais 5 igual a x, y igual a x menos 5, certo? Então você pega o f e volta, porque eu não disse que o função x, esse símbolo aqui, pode ser trocado por y. Então se ele pode trocar por y, y também pode ser trocado por ele. Então fica igual, né? Função x igual a x menos 5. Pronto. Essa função aqui é a função inversa dessa função aqui, ó. Certo, pessoal? Essa função aqui de cima é a função inversa dessa daqui, certo? É assim que você faz a função inversa. É assim que você chega na função inversa. E, pessoal, como a gente faria, então, para outra função que é bastante pedida, é a função composta. Como é que seria a função composta? Por exemplo, eu tenho uma função de x, 2x, e eu tenho uma função gof, função g, né? Função f, função g, de x igual a x menos 4, certo? Então, como é que eu faria aí? Observe, se eu quero a função f de g, ó, função fog no caso aqui, de g, x, o que eu vou fazer aqui? Função composta de g, x. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente, pessoal, eu vou pegar a função, repetir aqui, ó, eu vou simplesmente colocar dois parênteses aqui, ó. Esses dois parênteses que eu coloquei aqui não modifica em nada, é a mesma coisa. Mas entenda que aqui, função f, fazendo analogia com essa daqui, ó, fazendo uma analogia, no lugar de x, eu tenho essa função aqui, que é essa daqui, entendeu? Então, eu simplesmente vou escrever a mesma função de x, só que no local de x, eu vou colocar essa função aqui. Então, na verdade, eu vou colocar a minha função f2 de x. Olha x aqui, x está aqui. X está aqui, x está aqui. X está aqui, x está aqui. E aqui não está x, aqui está função g. Então, vai colocar a função g, certo? X menos 14. Então, é essa aqui a função composta, certo? A função de f em g é essa daqui. É assim que você vai encontrar a função composta, tá, pessoal? Então, pessoal, agora acredito que a gente já fechou o estudo aqui sobre função, certo? Vamos entrar agora, pessoal, num outro assuntozinho aí pra gente aí. Bom, vamos entrar agora, pessoal, no próximo assunto que geralmente é dado depois de função, logaritmo, certo, pessoal? Vamos para logaritmo, pessoal, pulando função exponencial, que também é a mesma coisa de logaritmo, né? Mas vamos lá. Para logaritmo, pessoal, vamos lá. Ó, o que seria um logaritmo, pessoal? Vamos aqui, por exemplo, logaritmo de n na base a igual a alfa. Simplesmente, pessoal, a base é a. Então, a base a elevado ao expoente alfa vai dar igual a n, certo?
Ou seja, é um sentido anti-horário, certo, pessoal? Sentido anti-horário, para vocês fazerem o logaritmo. Então, isso aqui simplesmente significa que A elevado a alfa é igual a N. É assim que a gente vai fazer o logaritmo. Então, partindo desse princípio, logaritmo de 1 na base A é igual a quem, pessoal? É igual a zero, né, pessoal? Por quê? A elevado a zero é igual a 1, ou seja, A elevado a zero é igual a 1, visto que todo número elevado a zero é igual a 1, certo, pessoal? Logaritmo de A na base A é igual a 1. Por quê, pessoal? Porque A elevado a 1 é igual a A, ou seja, A elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo, pessoal? E aqui, pessoal, curiosamente, A elevado a logaritmo de N na base A é igual a N, pessoal. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas vamos fazer uma analogia para a gente entender, pessoal. Ó, 2 elevado a log de 8 na base 2, certo? É igual a quem, pessoal? É igual a 8. Segundo a lógica, o N está aqui, o N está aqui, o 8 está aqui, o 8 está aqui, o 2 está aqui, o A está aqui, está aqui. Agora vamos lá, pessoal. Quem é log de 2 na base 8? Log 2 na base 8, pessoal, é 3, porque 2 elevado a 3, certo, pessoal? 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, se isso aqui é 3, então é verdade que 2 elevado a 3 é igual a 8, certo, pessoal? Então, dito isso, pessoal, vamos com as propriedades de logaritmo, tá bom? Vamos com as propriedades de logaritmo. Nós temos algumas propriedades de logaritmo para a gente aqui. Vamos analisar aqui. Essa propriedade aqui, pessoal, ó. Logaritmo de m vezes n na base A. Isso aqui, pessoal, vai dar logaritmo de n na base A mais logaritmo de n na base A. Analogamente, logaritmo de m dividido por n, certo? Na base A vai dar igual a logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A, certo, pessoal? E aí, pessoal, tem mais uma outra propriedade. Logaritmo de n, né, pessoal? Logaritmo de n elevado a n, certo? Na base A vai ser igual a n que multiplica logaritmo de n na base A. Ou seja, pessoal, o que está aqui simplesmente escorregou para frente, certo, pessoal? Vamos fazer um teste para ver se é verdade? Vamos lá, pessoal. Ora, logaritmo de 8 na base 2 elevado à segunda. Quanto é que seria isso, pessoal? Ele está dizendo que é só a gente escorregar para cá, tá bom? Então seria 2 logaritmo de 8 na base 2. Mas a gente sabe que logaritmo de 8 na base 2 é 3, certo? Então, 2 vezes 3 igual a 6. Vamos fazer agora da forma grosseira, para ver se a gente vai chegar lá. Ou seja, logaritmo de 8 na base 2 elevado a 2. Quem é 8 elevado à segunda? É igual a 64. Então, logaritmo de 64 na base 2 é igual a quem? Será que é igual a 6? Vamos ver, pessoal. 2 elevado a 6 vai dar 64? Isso, pessoal, ó, vai ser 6, pessoal. Por quê? Porque 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, confirmamos aqui, realmente é 6. Tá bom, pessoal? Então, tá valendo a propriedade de logaritmo aí, certo, pessoal? Analogamente, pessoal, se a potência multiplica, o que acontece com a raiz? A raiz vai dividir, certo, pessoal? Então, logaritmo de raiz m de n na base A vai ser igual a quê, pessoal? Dividindo aqui, ó, certo? 1 meio, 1n, 1 sobre n, certo? O inverso para dividir, igual a log de n na base A. Que você também podia dispensar o 1 e fazer log de n na base A sobre n. Certo, pessoal?
Você poderia também ter feito isso aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui com as propriedades de logaritmo, vamos para mudança de base, tá, pessoal? O que seria uma mudança de base? Vamos lá. Não, antes de mudança de base, vamos para cologaritmo. 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 Co significa basicamente o inverso, certo, pessoal? Cologaritmo significa basicamente o inverso. Então, logaritmo de n na base A nada seria de que logaritmo do inverso de n na base A, certo, pessoal? Que é a mesma coisa, pessoal, que menos log de n na base A. Tá, pessoal? Isso aí vocês levam no coração aí. Eu não fiz um exemplo, mas com certeza se você fizer o exemplo vai dar correto, tá, pessoal? E aqui, pessoal, mudança de base agora. Se você tem, por exemplo, logaritmo de n na base A e você quer mudar a base desse logaritmo, o que você vai fazer, pessoal? Você vai utilizar esses números que já tem aqui, pessoal. Você não vai mudar, não é a base? Não é só a base que você vai mudar? Então você usa esses números para ser o logaritmando, certo? Então você vai colocar aqui, ó, logaritmo de n, certo? E embaixo você vai colocar logaritmo de A. Você não vai mudar, né, a base? Então tá bom, você já utilizou esses números aqui. Preferencialmente você coloque número na base que seja divisores múltiplos desses dois números, certo? Que aí vai facilitar bastante o seu trabalho. Então você coloca aqui, por exemplo, C e C. Certo, pessoal? É assim que você vai conseguir isso aí. Você poderia aqui, por exemplo, fazer um exemplo, por exemplo, logaritmo de 8 na base 2. Vamos mudar para a base. Vamos colocar logaritmo de 8 na base 4 e logaritmos de 2 na base 4. Certo? O que a gente tem que fazer? Quer dizer que isso sobre isso é igual a isso. Então vamos lá. Logaritmo de 4 na base 8 vai ser igual a x, certo? Vai ser igual a x. E aqui vai ser igual a y. Então x sobre y vai ter que dar igual a isso aqui. Certo, pessoal? Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é 3, certo? Isso aqui é 3. Então x sobre y vai ter que dar 3. Vamos descobrir quem é x, vamos descobrir quem é y e vamos dividir para ver se dá 3. Na de cima aqui, na de cima vai dar 4x igual a 8. E na de baixo, 4y igual a 2. Então aqui, pessoal, eu vou ter 2 elevado a 2x igual a 2 a terceira, certo? Então, x vai ser igual a 3 sobre 2, certo, pessoal? E aqui eu vou ter 2 elevado a 2y igual a 2. Então, eu vou ter aqui que y é igual a 1 meio. E se eu dividir aqui, pessoal, vou encontrar 3? Vamos ver, né, pessoal? Ó, 3 sobre 2 dividido por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre 1. Certo, pessoal? Quando eu cortar aqui, ó, olha quem eu vou encontrar aqui, pessoal. 3. Certo, pessoal? Confirmando aí a situação do logaritmo, tá bom, pessoal? Vamos agora partir para uma coisa bem legal que se chama logaritmo decimal. Então, pessoal, logaritmo decimal, pessoal, é o seguinte: você tem aqui logaritmo de 10, certo? Logaritmo de 10. Então significa o quê? Quando você tem um logaritmo e não